E hoje você vai conhecer comigo o novo e mais baratinho smartphone da Motorola da nova geração. E eu tô falando do Moto G10. Esse aqui que é um dos smartphones mais baratos hoje da Motorola em relação aos seus irmãos mais novos, o G30, o G60. E nesse vídeo você vai conferir comigo um unboxing e as primeiras impressões com ele. Eu vou fazer um teste de câmera, vou jogar um jogo, vou te mostrar como que tá o design e também como que tá o sistema operacional, beleza? Então vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar o Moto G10, vai ter link aqui na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que tem interesse no G10 e bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Moto G10. Eu já estou aqui com ele e já testei algumas coisinhas e vou trazer as primeiras impressões sobre ele, tá? A versão que eu trouxe aqui é a versão branco floral, que é essa versão um pouco rosada na parte de baixo e branca, meio pérola na parte de cima. Eu gostei bastante desse design aqui na parte traseira. Ele tem umas listras aqui que são em alto relevo, tá? A gente consegue sentir essas listras aqui. Temos o sensor de digitais aqui no centro, a câmera principal de 48 megapixels, a sua ultra-wide de 8, 2 megapixels macro e 2 megapixels para desfoque. E aqui nós temos o flash também, junto com o seu módulo de câmera que não é muito saltado, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, o módulo não é saltado e ele tem uma cor meio rosé aqui em volta, bem bonito, tá? Para as mulheres que gostam de um aparelho um pouco mais minimalista e com cores mais femininas, ficou bem bacana essa cor aqui, tá? Ele tem uma cor que, dependendo do ângulo de onde você vê, ele se torna um pouco verde, um pouco rosa e um pouco pérola, né? É um design bem bonito. Aqui na parte de cima a gente tem a entrada para os fones de ouvido apenas, não tem microfone para cancelamento de ruído aqui. Temos o botão do Google Assistente aqui do lado, os botões de volume e o botão Power que ele tem um alto relevo, tá? Para você diferenciar ele dos outros botões. Então você sente na hora que você passa o dedo, ele tem umas ranhuras. Aqui na parte de baixo, nós temos microfone, entrada para carregamento e o alto-falante. Desse outro lado, apenas a gavetinha do chip que eu vou mostrar já já para você. E aqui na frente, nós temos sua tela, tá? Aqui nós temos uma tela de 6.5 polegadas, tecnologia IPS, com resolução HD. Não é uma tela Full HD, para a faixa de preço do aparelho, tá bem ok. Na minha opinião, tá dentro do esperado, tá? Nós temos uma bordinha um pouco grande aqui na parte de baixo, mas ainda assim é aceitável para o intermediário de entrada que ele é, tá bom? Em relação à caixa, vamos dar uma olhadinha então. Na caixa ele vem essa capinha, tá? Que eu já estou utilizando para não estragar o aparelho. E dentro da caixa aqui, ó, vem onde o aparelho vem quietinho aqui, um carregadorzinho de 10 watts, tá? Tá aqui o 10zinho. Um fone de ouvido da Motorola, fonezinho básico da Motorola, padrão. Temos um cabo USB-C para USB-A para você utilizar no carregador, manuais e o ejetor do chip que a gente vai usar para ver agora o que tem dentro, tá? Vamos deixar de lado aqui e vamos ver o que tem dentro do aparelho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui dentro dele, como que ele tá. Vamos lá, tirando aqui. Nós temos uma gavetinha híbrida, tá? Não é uma gaveta tripla, mas o interessante aqui, ó, é esse negocinho vermelho, ó. Ele tem uma borrachinha para vedação contra a água. Então, caso você derrube uma água sem querer no seu Moto G10, ele provavelmente não vai estragar, tá? Isso é bacana que a Motorola traz nos aparelhos, que é a resistência a splashes de água. Na minha opinião, é bem importante isso, porque é um smartphone intermediário, então pelo menos uma leve proteção ele deve ter, beleza? Vamos deixar de lado aqui o ejetor de chip, depois eu guardo. E vamos falar do aparelho. Aqui, o sistema operacional é o sistema padrão da Motorola. E em relação ao sistema, vamos dar uma olhadinha na versão que ele veio, tá? Vamos entrar aqui, ó, sobre o Moto G10. Nós temos aqui Android 11, tá? E já tá bem atualizadinho. Em relação a hardware, ele conta aqui com Snapdragon 460 e 4 GB de RAM na sua versão mais básica e 64 GB de armazenamento. Aqui tá bem bacana, né? O mínimo hoje é 4 GB e 64 para uso. Tiraram a relação 3 GB, né, que todo mundo trazia aí, e eu achei bem interessante. Na minha opinião, a Motorola acertou bastante em trazer pelo menos 4 GB, que hoje é o mínimo aceitável.
Em relação ao processador, o Snapdragon 460, ele tem um desempenho bem aceitável para o dia a dia, tá? Ele abre os aplicativos com velocidade aceitável, ele tem um desempenho bacana para você que gosta de jogar, então ele não vai travar no seu dia a dia para você utilizar, tá? Por exemplo, estou aqui, ó, ele vai carregar normalmente, ele é o Snapdragon 460, mas ele tem um processamento bem bacana. A gente costuma falar que Snapdragon da linha 400 é bem ruim, né? Mas nesse caso aqui eu achei bem interessante o desempenho dele, mesmo sendo um aparelho de entrada, tá? Entrada intermediário, né? Vamos dizer assim. Já em relação à sua câmera frontal, aqui nós temos 8 megapixels na câmera frontal, beleza? Já em relação ao Wi-Fi, ele já traz o Wi-Fi 5 GHz. Vamos entrar aqui, ó. A gente já está conectado no 5G do meu Wi-Fi e tem o 2G também, que é padrão, beleza? Aqui nós temos também rádio FM. Para quem curte um rádio FM, ele já traz. Deixa eu baixar um pouquinho o brilho para a gente não estourar tudo aqui. Em relação ao aparelho, eu achei que ele é uma evolução do Moto E7 Plus, tá? Em relação ao processamento, é praticamente o mesmo. Nós temos um design bem parecido, só muda a câmera aqui na parte de trás. Temos um tamanho parecido também. E olha, é um aparelho bem acertado para o que ele se propõe. Ele não tem uma espessura tão fina quanto de costume em smartphones intermediários, mas ele conta com 5.000 mAh de capacidade, tá? É uma bateria bem bacana. Então aí, em relação à bateria, você não vai sentir problemas. Temos o Snapdragon 460, que gasta pouca bateria, e temos também aí 5.000 mAh, que vai ajudar bastante você. Deixa eu só desativar o brilho adaptável aqui, que senão ele fica trocando toda hora e fica atrapalhando aqui na gravação um pouquinho, tá? Eu já instalei o Call of Duty para a gente testar, mas antes eu vou mostrar para você como que ele sai em fotos, tá? Porque eu já tirei algumas fotos com ele, então vamos entrar aí na galeria para a gente dar uma olhada. É um aparelho que, na minha opinião, para a faixa de preço, tá bacana, mas eu vou deixar você decidir, tá? Vou colocar aí na tela a foto, tá passando a foto com a câmera principal para você aí, e essa aqui é a Ultra Wide, tá? Nós temos câmeras bem bacanas para a faixa de preço. Eu achei a definição da câmera de 48 megapixels, né, a principal, bem legal. E o HDR também funciona muito bem. A câmera Ultra Wide, ela tem uma definição menor, que é normal por ser 8 megapixels, mas ainda assim ela traz um balanço de branco e um HDR até que bom, não tá ruim não, tá bom? Já em relação a essa outra foto, também câmera principal, na próxima Ultra Wide, para vocês terem uma comparação entre uma e outra, tá? Aqui nós temos uma foto com a câmera principal de uma planta. Se a gente der zoom, a gente tem uma definição legal, onde ela fez o foco, tá? Aqui na parte de baixo ela não focou muito, mas aqui na parte de cima tá bem focadinho, com uma qualidade legal. Aqui nós temos uma foto meio que movimenta, mas foi com a câmera macro aqui, eu tirei com a câmera macro, a gente consegue ver a plantinha aqui bem bacana. Agora eu vou pegar uma outra foto aqui, uma câmera frontal, ó. Durante o dia, a câmera frontal, mesmo tendo 8 megapixels, tem uma qualidade legal. Eu gostei bastante da qualidade, só achei que o contraste está um pouquinho exagerado, mas talvez seja porque eu estou vendo aqui na tela do aparelho, né? Depois que a gente joga no computador, talvez mude. Aqui nós temos mais uma foto, a gente pode ver que o céu tá azul lá em cima, então quer dizer que o HDR está funcionando bem. E aqui na Ultra Wide também, ele continua funcionando o HDR lá em cima, com uma qualidade aceitável. Aqui mais uma para a gente dar uma olhada na definição. Na plantinha, se a gente der zoom, a gente consegue ver com bastante detalhes. E nós temos aquele desfoque, né, da lente, que fica bem bonito. Aqui mais uma, para a gente ver um pouco mais distante, tá? E aqui com a câmera macro, tá? A câmera macro, ela tem uma função de ter uma foto que se mexe, né, pelo que eu vi aqui no smartphone. Agora, câmera na parte de baixo, né, noturna, eu tirei algumas aqui. Essa é com a câmera principal e aqui com a câmera Ultra Wide. Nós vemos que a qualidade da Ultra Wide está bem fraca, né? Mas é normal, sensor um pouco mais barato, sensor com pouco megapixel, então a gente não tem uma qualidade tão grande. Ainda assim, para um intermediário, eu achei as fotos da câmera traseira até interessantes, tá? Em relação à câmera frontal à noite, eu me decepcionei um pouco, porque a Motorola ela colocou no software digamos, um modo que eles fazem que deixa a sua pele super massa corrida. Dá uma olhada, ó. Essa foto eu tirei com a câmera frontal, sem edição, e aqui com a edição da Motorola. Eles deixam as duas imagens para você selecionar, mas ainda assim eu achei que a câmera decepciona um pouquinho em baixa luz. Claro, é um intermediário, né, galera? Não dá para pedir demais, mas ainda assim
tem fotos até que, digamos, aceitáveis. Vai ter granulado? Vai. Mas para a faixa de preço você não vai encontrar câmeras melhores, tá? Melhores assim, muito melhores. E aqui nós temos uma foto com a câmera principal em baixa luz da plantinha. Se a gente der zoom, a gente consegue ter uma nitidez legal, mas a gente vê que sofre um pouquinho a câmera principal sem Night Vision. Ele já tem o Night Vision que dá uma melhoradinha na foto. Então se você gosta de tirar fotos à noite, a câmera traseira ela tem uma capacidade bacana. E agora eu vou deixar rodando aí um vídeo com a câmera traseira para você dar uma olhada, com a câmera ultra-wide e com a câmera frontal, com a gravação diretamente do Moto G10. E essa aqui é uma gravação com o Moto G10 em sua câmera traseira a 1080, 30 frames por segundo. Ele faz gravações de até 1080, 60 e essa é a qualidade dele. Aparentemente tem um HDR até bacana. Parece que ele tá dando umas leves travadinhas na hora que eu faço esse movimento para lateral. Aí, ó, tem uma travadinha. E o microfone é diretamente dele, então aí vocês já podem ver a qualidade do microfone, como está saindo. E essa daqui é uma gravação com a estabilização ativada da câmera traseira do Moto G10, em comparação à primeira gravação que estava desativada. Já dá pra ver que tem uma bela de uma melhora, né? Nós temos a mesma qualidade de imagem, mas acredito que tem um crop pequeno para conseguir fazer a estabilização de imagem aí, bacana. Essa é uma gravação com a câmera ultra-wide do Moto G10. E aqui nós já percebemos que tem uma estabilização já direto na lente, né? Não na lente, mas já vem ativada por padrão, sem a gente precisar mexer. E funciona bem de boa. É possível tirar fotos durante a gravação. Tem um botãozinho aqui. E funciona bem de boa. E essa é uma gravação com a câmera frontal do Moto G10. Ela grava apenas 1080, 30 frames por segundo. E tá aí a qualidade que ele grava, tá? Não dá pra ver muito bem na tela do celular como que tá a gravação. Mas dá pra ver em questão de estabilização se tá bacana ou não. E também o HDR, né? Só estourando lá em cima. Ó, às vezes ele se sai bem, às vezes não. Comenta aí embaixo o que você acha em relação. E como vocês viram aí, então, as câmeras de gravação, né, dele são bem interessantes, né? Eu senti só que a câmera traseira dele tá dando umas leves enroscadinhas quando você movimenta de um lado para o outro, como eu mostrei ali no vídeo. E a câmera frontal tá dentro do esperado, né? Grava 1080p 60 na parte traseira, o máximo, e na parte frontal 1080p 30. Para o intermediário de entrada, eu achei bem aceitável, tá? Não dá pra gente falar que tá ruim. É uma qualidade aceitável para os dias atuais, tá bom? E agora, em relação a desempenho, se você tá com dúvida que o Snapdragon 460 vai lidar bem com tudo, eu vou testar o Call of Duty aqui pra gente ver como ele se sai. Vamos lá então, galera, ele já abriu o game aqui, ó. É a primeira vez que eu tô iniciando, eu vou testar nu e cru com vocês. Áudio e gráficos aqui. Ele já deixa setado em alto e médio. A única coisa que eu vou fazer é colocar alta e alta, tá? Eu não vou jogar no muito alta, porque eu acredito que vai forçar muito o processador e eu vou ter que falar que ele tá travando. Então, para a gente ter um desempenho aceitável, para eu te mostrar que ele consegue rodar, eu vou deixar na configuração padrão e vou jogar somente no alto, tá? Ainda assim, é uma configuração bem forte, né? Digamos assim, em relação a um Snapdragon 400, que consegue rodar em qualidade alta o Call of Duty, que é um dos jogos que o pessoal mais joga hoje. Então, vamos iniciar aí. E assim que começar eu já volto. Vamos lá então, pessoal, já iniciou aqui. Vamos testar aqui, ó. Aparentemente não tá travando, tá? Só que eu já percebo que ele tá um pouquinho pesado o mouse, tá? Deu uma enroscadinha ali. Ó, deu uma travada. Tá vendo? Ainda bem que eu não aumentei no máximo, né? Ele é um processador intermediário de entrada. E assim, ele vai rodar na qualidade média, tá? Vai ter que diminuir lá para médio. Mas assim, se você não liga muito para um pouquinho de lag, você vai conseguir jogar sem problemas, tá? Mas ainda assim, é um smartphone intermediário de entrada, galera. Com telinha HD, Snapdragon 460, não é um smartphone para você focar em jogos, tá? Mas para você que gosta de jogar um joguinho ou outro e curte jogar, digamos, esporadicamente. Claro, se você diminuir tudo lá para o mais baixo, ele vai conseguir rodar o jogo bem mais liso, tá? Claro, vai ter uns gráficos um pouco menores, mas ainda assim você já não vai ter mais esse problema de lentidão, tá? Que eu tô tendo aqui, ó, tá vendo? Eu puxo a mira, ela tá um pouquinho pesada. Isso é porque o frame rate tá caindo muito, então quer dizer que o processador e o chip gráfico, né, do processador
tá sofrendo um pouquinho para rodar, ó. Por exemplo, agora eu não consegui puxar a mira para matar o rapaz ali. Ó, o aparelho não tá esquentando, isso que é bem interessante. Claro, acabei de começar o jogo também, mas ainda assim o Snapdragon 460 ele puxa pouca energia, então muito provavelmente você não vai ter problema. Já tem disponível o Game Time, onde você consegue gravar a tela, bloquear notificações e dar prioridades para os games que você for jogar, tá? Ainda assim, PUBG também você vai conseguir rodar na qualidade média ou baixa, tá? E ainda assim você vai conseguir se divertir tranquilamente. É um aparelho que, olha, se você não é muito exigente para games e que é um aparelho baratinho, vai fundo que vai de boa, viu, galera? Não dá para falar mal, não. Vamos ver, ó, o Wavy, pessoal ali, tem um pessoal ali na frente. O aviãozinho do Silvio Santos. Matei um, ó. Ele dá uma pesadinha, principalmente nesses confrontos que tem muita gente. Então a gente percebe que tá um pouco pesado, principalmente quando eu vou puxar a mira, né? Mas certeza que se você diminuir os gráficos para baixo ou médio, vai melhorar bastante, beleza? Então vamos terminar, só matar aquele rapaz ali, eu já saio. Beleza. Ah, agora eu peguei essa rampa aqui, mas vou ter que sair, né? Belezinha. Então tá aí. Moto G10. O novo smartphone mais básico da nova família. Eu não sei se a Motorola pretende lançar um Moto G10 Play ou até mais básicos que ele, mas ele tem uma proposta bem interessante, tá? Ele, digamos que é um Moto E7 Plus com mais câmeras e com entrada USB-C já mais atual, né? Que o E7 Plus ele veio aí com uma entrada USB normal, né? Aquela mais antiga, e aí todo mundo falou, ué, por quê? Beleza? Então, galera, esse foi o unboxing e primeiras impressões do Moto G10. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que fica aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.